Compromisso fiscal, sim ou não? E qual é a sua visão sobre essa responsabilidade que o condutor, nesse caso, você chegando na prefeitura, teria com as contas públicas? Definitivamente sim. É impossível cuidar das pessoas sem contar nas contas públicas. Isso definitivamente. Eu vejo que o maior problema quando a gente pensa no Brasil, por que deu tão errado, um dos maiores problemas é exatamente a irresponsabilidade fiscal. Não é só. Eu fui para Brasília achando que era só isso também, Segre, e aí eu descobri que a gente tem problemas piores. Por exemplo, a questão da insegurança jurídica. Então, isso para mim hoje tomou uma proporção até maior do que a questão fiscal. Mas, sem dúvida, sem cuidar das contas, a gente não chega em lugar nenhum. Outra coisa, quem gera riqueza no mundo é o setor privado. Quem gera riqueza é quem trabalha, quem produz, quem inova, quem resolve o problema das outras pessoas com o seu trabalho, é o setor privado definitivamente. Então, o que acontece? Países que crescem são aqueles países em que você tem uma maneira fácil de fazer negócio. E o Brasil está todo errado. Uma carga tributária muito alta, né? A gente tem gastos elevadíssimos. Eu falo, o Brasil não cresce há 40 anos, principalmente por conta do nosso aumento constante de gastos. Primeiro foi a hiperinflação, depois foi um aumento gigantesco dos impostos na época do Fernando Henrique, depois um aumento muito forte do endividamento, né, desde ali do Lula para cá. E hoje, qual que é o resultado disso? Hoje a gente não é uma economia competitiva. Por quê? Porque a gente tem imposto entre países da nossa renda, né? A gente tem a maior dívida entre países da nossa renda. Com isso, ninguém quer emprestar para a gente, então a taxa de juros é altíssima e ninguém consegue tomar crédito. Porque o que faz os países se desenvolverem também? É essa capacidade de alavancar, de tomar crédito. Eu faço um negocinho e para expandir eu tomo emprestado e eu arrisco, a coisa vai dando certo. Isso tudo leva ao desenvolvimento. Então os países que dão certo, eles têm um crédito para o setor privado grande, taxa de juros baixa. Mas por que assim? Porque o setor público é contido. Aqui no Brasil é essa farra. Os nossos políticos só falam em gastar. Eu vi agora no último... tenho assistido... Vocês têm assistido também os debates das sabatinas. Por exemplo, o nosso prefeito, ele fica feliz porque ele asfaltou daqui até o Acre. Ele só esqueceu de dizer que quem asfaltou foi você que está pagando imposto aqui na cidade de São Paulo. E assim vai. Esse ano a gente vai ter um recorde de 18 bilhões de investimento. Você está pagando também e não necessariamente está escolhendo onde o dinheiro será investido. Então, essa é uma das minhas bases principais. Eu acredito que o governo tem que fazer mais com menos. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente paga imposto igual à Suécia para ter um serviço de Cuba. Então, definitivamente... E eu vejo, Segre, olha que interessante, as pesquisas mostram... em geral, e aí eu não estou falando só das pesquisas de São Paulo, mas os próprios resultados, né? Que dentro, principalmente dessa parte centro-sul, é interessante como os candidatos de esquerda, quem vota nos candidatos de esquerda muitas vezes é a elite. Os candidatos de mais baixa renda, que trabalham mesmo, eu não estou falando daqueles que vêm de assistencialismo, mas eu estou falando, votam na direita. Por quê? Porque eles já estão cansados dessa história do governo papai, que vai cuidar de você. Porque todo mundo vê o que está acontecendo no Brasil. O dinheiro vai, sei lá para onde, para um monte de privilégio, um monte de coisa, e a pessoa não sente o serviço público, mas ela sente no bolso que está pesado. Candidata, a senhora falou agora de responsabilidade fiscal, de contas públicas, mas se a gente for pensar nas contas de São Paulo, são contas em ordem, né? Uma série de renegociações da dívida, começando ali até pela gestão Haddad, foi feito com a União, você conseguiu reduzir a dívida mais da metade, substancialmente. Essas renegociações continuaram, você teve reforma da Previdência nessa gestão, você teve a cessão do Campo de Marte, que o Ricardo Nunes sempre cita também, que foi uma negociação com o governo Bolsonaro. Hoje você tem uma dívida que representa 26% da receita, os 18 bi de investimento que o Ricardo Nunes sempre cita, mas, por outro lado, você tem um orçamento engessado, você tem a obrigatoriedade para cumprir com educação, com saúde. O que a senhora acha e o que daria para fazer diferente? Quando a senhora fala, esse dinheiro é seu, é do contribuinte ou é do pagador de imposto, na sua gestão, como é que você olharia para esse orçamento, onde você empregaria os recursos, como eles podem ser mais bem empregados?
Amanda, em primeiro lugar, a questão da renegociação a gente vai pagar de qualquer jeito. A questão é que bolso que está pagando. E como as renegociações foram do Brasil inteiro, nós estamos pagando só que lá no governo federal. Então, não tem essa coisa de renegociei e a dívida zerou. Alguém paga. A gente paga de qualquer jeito. Mas a cidade de São Paulo está pagando bem menos. A dívida diminuiu muito. A cidade de São Paulo, sim, mas a gente manda para Brasília muito mais do que o Brasil inteiro. A gente está pagando com outro bolso, só que está indo para lá. É um outro tipo de imposto, mas a gente está pagando. Não, tudo bem, mas o caixa da prefeitura, né? Porque, afinal de contas, essa eleição O que aconteceu com a prefeitura, municipal, que me espanta muito, é que o Nunes se diz de direita, mas o orçamento veio de 70 para 120 bi no ano que vem. É um aumento de deixar o Haddad... Tudo que o Haddad queria, eu acho, era isso. Mas houve aumento de carga tributária em São Paulo? A arrecadação aumentou. A arrecadação de ISS quase 40% em termos reais. Aí ele fala, não, porque eu isentei isso aqui. Não, mas não fecha a conta. Então, o que acontece? Ele deveria ter devolvido isso, reduzido a alíquotas, se fosse o caso. A mesma coisa fala com o IPTU. Ele diz que não aumentou. O que ele não aumentou se a arrecadação aumentou nessa proporção? É uma coisa inacreditável. Outro ponto, nos últimos 10 anos, a economia de São Paulo encolheu 16%. 2 Porto Alegres desapareceram da nossa economia. E, ao mesmo tempo, a gente teve um aumento, assim, de carga tributária. Claramente, para mim, isso está asfixiando a nossa economia. Não é à toa que as empresas estão indo embora daqui. Então, aliás, tem as pesquisas que mostram 6 em cada 10 empreendedores têm planos concretos de deixar a cidade. O governador Tarcísio, aliás, quando ganhou no estado de São Paulo, a primeira coisa que ele falou, olha, eu não vou mais perder a empresa para Minas. Mas na sua gestão você vai diminuir imposto, com então? Certeza. Tem mas o quê? ISS, IPTU? ISS, IPTU, que são os principais da coisa. Uma das minhas propostas é devolver o IPTU para que o morador e o comerciante façam aquelas intervenções que eles acham as mais adequadas no seu bairro, que é algo que funciona muito bem lá fora nos Estados Unidos, isso é muito comum, na Europa isso é muito comum, a Times Square, por exemplo, é esse exemplo. O que você recebe? Você recebe de volta o IPTU, você faz uma associação de moradores, é igual aconteceu com a ponte Nova Roma lá no sul, que aliás o governador disse, olha, eu vou precisar construir outra ponte porque ela vai cair, veio aquela chuva, a ponte está lá. Foi muito mais barata, feita em muito menor tempo. Então, eu acredito que o grande problema do Brasil, eu sou a favor de descentralizar as decisões. Quem está mais na ponta sabe melhor as dores, não é massinha de modelar e que a gente aqui atrás da mesa no ar-condicionado desenha o que é melhor para todo mundo. Eu acredito que as pessoas ali saibam o que é melhor. Então, várias das minhas propostas vão nesse sentido. Esse é um exemplo. Você devolve uma parte do IPTU para quem, por exemplo, melhorar o seu bairro. Então, o problema aqui é de iluminação, o problema é da calçada, a gente aqui quer enterrar os fios, tem lugares de comércio importantes. Mas isso não é dever do poder público? Senão a gente não, isso funciona muito bem na Europa, nos Estados Unidos. Por que deveria ser do poder público? Nos anos 2000, houve uma tentativa da prefeitura de devolver parte do IPTU, ou dar desconto no IPTU, para quem arrumasse as calçadas aqui em São Paulo. E o problema é que a Câmara Municipal não aprovou isso. A senhora falou que teme a relação, ou chegou a temer uma vez, ou não gostou da relação com o Congresso. A senhora não teme a relação com a Câmara Municipal, que é muito difícil, às vezes, emplacar essas questões de impostos? Eu acho que, Thiago, eu vejo que, o primeiro ponto aqui, aproveitando já, também votem nos vereadores que vêm com essa proposta. Os 56 do Novo têm essa proposta, então isso também ajuda. Agora, independente disso, eu acredito na população. O que eu falo, que eu vou fazer na prefeitura, assim que eu entrar, minha prioridade vai ser dar transparência, que hoje a prefeitura, infelizmente, não tem. Hoje, das 26 capitais do Brasil, a gente está na posição 20 em termos de transparência. É uma caixa preta. Então, eu acredito que a Câmara dos Vereadores vai se sensibilizar quando eu abrir essa caixa preta, mostrar tudo que a gente gasta, mostrar como está sendo feito, e é isso aí, eu não preciso de aprovação de ninguém, eu posso fazer. E ajudar nessa fiscalização. Então, na hora que tiver dentro dos bairros o ranking, mostrando, isso aqui é o pior de zeladoria, esse aqui não dá conta disso, não dá daquilo, não dá daquilo, a gente consegue pressionar a Câmara a fazer as aprovações necessárias. Eu gosto de falar isso por quê? Porque o Zema, quando ganhou em Minas, ele tinha um deputado. E ainda assim ele foi reeleito num primeiro turno. O Adriano Silva, também do Novo, que tem 93% de aprovação, ele tinha 3 vereadores somente. E ele vai ser reeleito facilmente, ele está com 93% de aprovação. O que eu vejo? Eu vejo que muitas pessoas de outros partidos acabaram apoiando, porque, gente, tem uma política
boa, no sentido de que é uma política republicana que está preocupada com a população e que isso também dá votos. Então, eu acredito que essa troca responsável também é possível.